Isso. Quer dizer, mês que a gente está, nós estivemos aqui no segundo elo, não é isso? Segundo elo. Aí o pastor aproveitou, me deixou sozinho aqui para casar o filho dele. Nós esperamos que ele seja bem, né? Casado de novo, ainda na lua de mel, graças a Deus por isso. E nós estivemos aqui ministrando a palavra de Deus, nós trouxemos uma palavra que está dentro do tema a qual foi proposto. E nós falamos algumas coisas, e eu acredito que os outros pastores que vieram na foto aqui, não foi tão diferente daquilo que eu falei, eu acredito, porque é o Espírito Santo. Quando a gente fala do Espírito Santo, é algo assim extraordinário, porque é esse Espírito que nos move, é esse Espírito que nos conduz, é esse Espírito que conduz a igreja, é esse Espírito Santo que tira você da cama e traz para a igreja. Quando tem consagração pela manhã, se não for o Espírito Santo, a gente não vem para a casa de Deus, não é verdade? A gente só vem para a igreja porque o Espírito Santo é quem nos move, nos toca, é Ele que nos traz aqui. E é o Espírito Santo que nos faz amar a cada irmão. Aleluia. O interessante é que na igreja tem pessoas de vários tipos, não tem? Tem pessoas de vários tipos. Tem um mais agitado, tem um mais nervoso, tem um mais calmo, que nem o pastor Alcino que trabalha comigo. Calmo, meu Deus, quanta calma, Jesus, trabalhando com a gente. É o Espírito Santo que faz isso. Aleluia. E na igreja a gente aprende, o Espírito Santo ensina a gente a amar as pessoas como elas são. A gente ama as pessoas da forma que elas são. Aleluia. Embora algumas vezes as ideias não batem com a sua, mas o Senhor diz para nós que nós devemos amar o nosso irmão, independente se ele comunga da mesma ideia que a nossa, mas o Espírito Santo manda, nos ordena a amar essa pessoa. Aleluia. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso. E nós nos movemos através do Espírito Santo. E se você não sabe ainda, Jesus está no nosso meio nesta noite. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas falam assim: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Errado não dá. Concorda comigo? Porque Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias. Aleluia. Então Jesus está aqui através do Espírito Santo. Amém? Você concorda com isso? Amém. Glória a Deus. Nós falamos também, no dia que nós viemos aqui, que o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, quem esteve aqui no dia que eu estava, que eu ministrei? Ok, poucas pessoas, tem mais pessoas que não estão. Eu disse o seguinte, você vai lembrar, quando nós aceitamos a Cristo, automaticamente, quando você levanta a mão, aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já entra em você. Vocês concordam com isso? Amém, irmãos? Amém. Sabe por quê? Porque se você aceitar a Jesus, analisa comigo, se você aceitar a Cristo, aí eu aceito a Cristo, aí o pastor Hélio ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, estou aceitando a Cristo. Mas se o Espírito Santo não entrar na minha vida, eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei aqui. Sabe por que você hoje é bonzinho na igreja?
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida. Sabe por que eu sou bonzinho na igreja? É porque o Espírito Santo entrou na minha vida e começou a trabalhar. Você lembra que algumas vezes nós falamos: se o velho homem volta. Não fala assim? Não fala? Fala assim. E se o Espírito Santo não estivesse em nós, aí o homem velho levantava-se. Mas como nós temos o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, naquele momento assim que a gente está. Eu posso usar o apelido dele? Posso? O senhor autoriza, pastor? Eu vou usar o apelido dele? O senhor autoriza? Você também autoriza? O pastor Alcísio, os irmãos não conhecem, ele é conhecido no nosso ramo da navegação como o Pardal. Vocês sabem disso, não? Sabia? Pardal, né? Por que Pardal? Porque Pardal só vive cantando, irmãos. Pardal só vive cantando, né? Feliz da vida, né, pastor Alcísio? Ele sabe disso porque no meio que a gente trabalha, se o Espírito Santo de Deus não estiver trabalhando nas nossas vidas, a gente fica enrolado, né, pastor? A gente fica enrolado. Aí Jesus trabalha na nossa vida, né? Glória a Deus. Vai trabalhando na vida da irmã, a irmã aceitou a Cristo, né? O marido chega atrasado em casa, chega sem o pedido dela, né? Se ela não tivesse o Espírito Santo, ela queria jogar um prato na cabeça do esposo. Não é verdade? Eu estou falando alguma heresia? Não estou, né? Sabe por que a gente é assim? É porque o Espírito Santo foi trabalhando, foi moldando a gente. Glória a Deus. Vai trabalhando. O Espírito Santo, irmãos, ainda continua trabalhando na minha vida. Glória a Deus. O Espírito Santo ainda continua trabalhando na sua vida. O Espírito Santo ainda continua trabalhando na vida da igreja. O Espírito Santo continua moldando a igreja. O Espírito Santo continua moldando o cristão. Não tem aquela vontade, irmão? Não tem aquela vontade? Tem hora, né? Você tem aquela vontade, aí você fala assim: se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo. Não é verdade? E quando eu falo do Espírito Santo, as lágrimas já começam a querer descer, porque esse Espírito Santo, ele deve ser reverenciado, ele deve ser adorado. Glória a Deus. Ele deve ser exaltado por nós. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse Espírito Santo que Jesus nos enviou, ele disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. E é esse Espírito Santo, irmão, que nos livra. Glória a Deus. É esse Espírito Santo que nos guarda. Aleluia. É esse Espírito Santo que, quando você sai da sua casa para vir à igreja, é esse Espírito Santo que conduz você e vem te acompanhando até a casa do Senhor. É esse Espírito Santo que vai levando você para casa quando você volta para a sua casa. É esse Espírito Santo que acompanha você. É esse Espírito Santo que eu disse que ele tem que ser adorado e reverenciado, porque é esse Espírito que vai levar essa igreja ao encontro de Cristo na sua vida. É esse Espírito Santo que vai motivando a gente, vai acendendo a gente, vai aquecendo a alma, vai aquecendo o coração. É esse Espírito Santo que faz a gente se arrepiar todo. É esse Espírito Santo que nos move a falar de Jesus Cristo. É esse Espírito Santo que nos move a amar os nossos inimigos. É esse Espírito Santo que nos move a falar de Jesus para outras vidas. Aleluia! Esse é o Espírito Santo.
Santo. Oh, glória! E Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está aqui. Deus fiel. Bem provável, mesmo você sabendo que hoje é um culto de campanha, mesmo você sabendo, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui tiveram vontade de ficar em casa. Eu tenho certeza. Teve vontade de ficar em casa. De repente, a irmã falou assim: olha, meu Deus, mas eu tenho tanta roupa para lavar e eu faço isso à noite. Não é verdade? Mas eu vou deixar para amanhã, né? Porque hoje eu preciso ir para o santuário adorar a Deus. Glória a Deus. O irmão ralou o dia inteiro, trabalhou, aí ele mostrou quem trabalha com colher? Colher. Não é restaurante não, irmão, é colher de pedreiro. Quem trabalha com colher de pedreiro, massa, cimento? Irmão, depois de um dia cheio, não dá vontade de ficar em casa? Mas a gente vem alegre da igreja. Glória a Deus. A gente vem adorando a Deus para a igreja, porque é esse Espírito Santo, ele motiva a gente. O Espírito Santo, irmãos, ele é o combustível do crente. O Espírito Santo é o combustível do crente. Algumas vezes a gente usa a oração, né, como combustível do cristão, né? Mas se não for o Espírito Santo, eu não tenho vontade de orar. Aí você fala: olha, a oração é o combustível que move o crente. Mas se não for o Espírito Santo, eu não tenho coragem de orar. Você tem? Tem coragem de ler a Bíblia sem o Espírito Santo? Tem vontade? Fazemos porque o Espírito Santo, ele nos motiva, ele nos impulsiona. Lucas no capítulo, eu já vou terminar, tá, irmãos? A palavra é tão gostosa, mas eu já vou terminar. Senão o pastor me chama de novo. Lucas no capítulo 24, a nossa irmã leu aqui, verso 49, você pode ficar sentadinho aí. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus havia ressuscitado. Ele estava prestes a subir aos céus. E antes de partir, deixou aos discípulos uma das maiores promessas. Uma das promessas mais gloriosas. Jesus deixou para os discípulos que enviaria o Espírito Santo. Eles já tinham caminhado com Jesus. Eles levaram o tempo todo que Jesus andava pelas ruas pregando a sua palavra, pregando a palavra do reino, mas ainda faltava algo essencial. Embora eles estivessem andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas faltava algo. Percebe que algumas vezes na nossa vida a gente caminha, vem para a igreja, vai para casa, e você entra na igreja, você não sente nada, porque isso é normal, irmãos. Percebe? Talvez você falasse agora: poxa, mas o pastor não poderia falar assim. Não, é normal, irmãos. Não tem aquele dia que você chega tão cansado, você chega cansado, o Espírito Santo te motivou a você vir para a casa do Senhor. Mas você está tão cansado, sabe, que você acaba não buscando. Não é verdade? Você acaba não se entregando. Aí você chega na sua casa frustrado. Chega na casa frustrado, você fala assim: faltou alguma coisa. Eu fui na igreja, mas faltou alguma coisa. Você já sentiu isso? Os discípulos pregavam, os discípulos evangelizavam, os discípulos
discípulos viam os milagres que Jesus fazia, os discípulos ouviam as palavras do reino, mas mesmo assim, faltava alguma coisa que era essencial. O que faltava? O poder do Espírito para cumprir a missão. Hoje, essa promessa também é nossa. Deus quer também nos revestir de poder, para que vivamos uma vida cristã, vitoriosa e eficaz. Percebe que eu disse a outra vez que nós viemos aqui? Quando eu aceitei a Jesus, nós estávamos lá no mundo, lá fora, nós estávamos cheios de bagagem, porque o homem do mundo tem muitas bagagens. Igual aqueles animaizinhos, né, que andam no meio do matinho, cheio de carrapicho. A gente lá fora estava assim, chegando na igreja, né, pastor? Cheio de carrapicho, cheio de coisinhas. E aí a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo desce sobre nós e começa a fazer uma limpeza. Esse Espírito Santo, ele começa a limpar a nossa vida, ele começa primeiro a limpar a nossa mente, começa a limpar os nossos corações, aí já começa a mudar a nossa visão, percebe isso? Aí já muda as nossas palavras, a nossa forma de falar, a gente começa a mudar. Quem andava lá regado na rua de qualquer jeito, já coloca uma roupa mais ou menos, né, adequadamente para vir para a igreja, não posso falar isso. E aí o que acontece? Esse Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai limpando, ele vai fazendo. Daqui a pouco você olha a vizinha assim, meu Deus, olha aquela vizinha, está diferente. Aí você olha o colega de trabalho e fala assim, meu Deus, está diferente essa pessoa. Mas lembra disso aí, o Espírito Santo veio na sua vida, na nossa vida, começou a trabalhar. Mas ainda falta alguma coisa. Falta o revestimento. Né? Se eu tirar esse blusão, eu estou vestido, correto? Se eu colocar o meu blusão, eu passo a estar revestido. E o Espírito Santo precisa revestir o crente. Quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, nós perdemos o medo, nós perdemos a vergonha, somos envergonhados, nós perdemos essa timidez, passamos a ser mais ousados do falar, do tratar, porque o Espírito Santo nos revestiu. Os discípulos precisavam disso. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas ainda faltava alguma coisa. Jesus, quando estava sendo assunto ao céu, eles ficaram atemorizados. Ficaram assim, mas Jesus, o Senhor vai nos abandonar, o Senhor vai nos deixar. Jesus disse, não, peraí, eu tenho que... Não, Jesus, não vá. Jesus falou, não, eu preciso. Se eu não for, ele não virá. Mas ele quem, Jesus? O Consolador. O Espírito Santo. Quando eu for, enviarei o Espírito Santo e este ficará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E ele está aqui conduzindo a igreja, conduzindo o povo de Deus, fortalecendo, dando graça. Esse Espírito Santo está nos acompanhando até hoje. Há 2025 anos, quase. Essa promessa veio. Nós estamos em 2025, por estarmos aqui em 2000, a era cristã, no ano 1, começa a era cristã. E aí, Jesus fez essa promessa quando ele estava indo, quando subindo aos 33 anos, não é isso?
Não foi isso? Os 33? Jesus estava subindo ao céu. Agora o 33 da era cristã, concordam? Esse Espírito Santo desce. E ele vem nos acompanhando até hoje. Amém. Glória a Deus. Acompanhando até hoje. E aí, a promessa do Pai é para todos. Jesus disse isso para os discípulos e eles receberam. Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ele não falou apenas com os apóstolos, mas com todos os que criam. Essa promessa não é exclusiva de um corpo espiritual, de um grupo espiritual, mas é para todo aquele que crê e desejar viver cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Essa virtude, esse poder, irmãos, eu tenho que buscar. Nós precisamos buscar. Mas tem muitas pessoas que já não querem buscar mais esse poder. Porque tem algumas pessoas, quando recebem ou receberam o Espírito Santo, vocês já viram como eles ficaram? Não? Eu já vi gente, irmãos, pular quando receberam o poder. Aí você fala assim: mas isso é meninice. Irmão, não tem como controlar o poder desse quando vem. Espírito Santo, vamos comigo, anda comigo, e ele anda. Glória a Deus. Porque foi o Senhor que prometeu. O Senhor não disse que ele estaria com você conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não disse. É esse Espírito Santo que nós falamos nesta noite. Atos capítulo 2, verso 39 diz: o pastor leu aqui, não é, pastor? Porque a promessa vos diz a respeito a mim, a ele, não, a vós. Aleluia. É para nós. A vossos filhos e a todos os que estão longe. É para todo mundo. É para todos nós. E nós precisamos buscar essa virtude. Sem essa virtude, sem o Espírito Santo, a gente não consegue ficar em pé. Consegue? Sem a virtude do Espírito Santo, a gente não consegue ficar em pé. Sem a virtude do Espírito Santo, você não consegue falar com ousadia que Deus é amor. Sem o Espírito Santo, a gente não tem coragem. A gente é tímido. Ficamos tímidos sem o Espírito Santo. Já viu aquelas pessoas ousadas, falam, estufam o peito e gritam, falam mesmo? É o Espírito Santo que enxerga. Você não consegue ministrar louvor se não for através do Espírito Santo. Aleluia! Irmão, quem fala a verdade? Nós estamos em família, não estamos? Nós podemos falar, né? Grupo de louvor na igreja. Grupo de louvor na igreja que não ora, que não busca a virtude do Espírito Santo. Quando ele canta, a gente não sente nada. É verdade. Eu estou falando aqui não, irmãos. Eu estou dando um exemplo. Amém? Vocês entendem assim? Glória a Deus. Você já foi, não já? Grupo de louvor, cantou, você falou: meu Deus, que coisa é essa? Não senti nada, sabe por quê? Porque não vem a unção, não vem a graça do Espírito Santo. Quando vem a graça do Espírito Santo, a igreja acompanha os louvores. Canta junto como nós cantamos hoje junto no grupo de louvor. Isso é o Espírito Santo que motiva, que conduz. Quando a gente
Ele fala, lá, chega Jesus, você pode ser uma tocha, né, você? Uma tocha, uma praça, né, pastor? Pega assim, a gente começa a falar, começa a arrepiar, começa a suar, começa a esquentar tudo. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Aleluia. Deus não quer que apenas frequentemos a igreja. Deus não quer que a gente apenas frequente a igreja. Ele quer que sejamos um instrumento cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar o ambiente. O Espírito Santo de Deus transforma o ambiente. Sem o Espírito Santo, o lugar é xoxo, vago, chato, dá sono. Mas quando o Espírito Santo vem e inunda as nossas vidas, a gente não quer sair da igreja, porque a graça invadiu o templo. Ontem nós ministramos numa igreja única, culto maravilhoso, uma graça aí na igreja. O culto acabou, irmãos. Os irmãos vão embora. Eu saí da igreja, tinha um pouquinho falando línguas estranhas aqui, outro pouquinho falando línguas estranhas aqui, o pastor orando aqui, outro vinha para que eu orasse, os irmãos ficavam ali na igreja. Porque isso é a igreja, o Espírito Santo tem que reinar no meio do seu povo. O Espírito Santo tem que reinar nesse lugar, tem que estar aqui no nosso meio. Nós precisamos sentir a unção do Espírito Santo sendo derramado nas nossas vidas e atuando nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Jesus ordenou: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Sabe por quê? Porque é preciso permanecer no lugar da promessa. Foi por isso que Jesus disse para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A nossa Jerusalém é aqui, irmãos. A nossa Jerusalém é aqui. Jesus ordenou ficar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Muitos querem o poder de Deus, mas não querem esperar. Não querem orar. Não querem perseverar. Nós queremos ouvir o poder de Deus, mas nós não queremos ficar no lugar que Deus nos colocou. Nós precisamos ficar no lugar que o Senhor mandou que ficássemos. Nós precisamos ficar para que Deus venha, para que o Espírito Santo venha nos encher. Aleluia. Nós precisamos disso. E não sou eu que estou dizendo. É uma outra pessoa que está dizendo. O próprio Jesus disse, foi ele quem falou. Atos, capítulo 1, verso 14 diz: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Ali. Era para um lugar ali. Todos em comum acordo, adorando, bendizendo, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Nós queremos o poder de Deus. Todo mundo quer. Quem não quer? Todos queremos. Mas para que ele venha, eu preciso estar em conformidade com aquele que convocou. Quem convocou? Não foi o pastor que convocou? Não foi? Então eu devo estar em conformidade com o que ele convocou e precisamos estar unanimemente em oração, reunidos no mesmo lugar, no mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Perseverando. Vai chegar a hora que o Espírito Santo vai descer e vai inundar as nossas vidas. Glória a Deus.
Aleluia. O poder não vem na correria, mas na permanência em Deus. Corre aqui, vai ali, vai lá. Não vai acontecer nada. Mas quando você permanece na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus desce. Glória a Deus para nós. Aqueles que permaneceram em Jerusalém foram cheios. Os apressados perderam o derramamento, os apressados. Mas os que ficaram foram cheios da presença de Deus. Eu não posso me apressar para sair da presença de Deus. Você não pode se apressar em sair da presença de Deus. Outro dia eu disse: eu posso perder tudo, menos a presença de Deus. Vocês lembram que Moisés disse? O Senhor diz assim: olha, suba com esse povo daqui, vá para o outro lado. Moisés disse: quem vai comigo? Não, eu vou lá. Não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então a presença de Deus tem que estar conosco. A presença de Deus tem que estar com você. Aleluia. Indo para o final. Talvez Deus esteja dizendo a você: ficai onde te coloquei. Deus está dizendo para nós: ficai aonde eu te coloquei. Continue orando, continue buscando, ainda que pareça demorar, mas o poder vai cair. Aleluia. Mas eu preciso estar na posição que Deus me colocou. Foi ali na porta que o Senhor colocou você? Fica ali, irmãos. Fica ali, irmão. Olha aqui naquela portinha ali que o Senhor colocou você. Fica ali, irmãos. Fica ali, fica no seu lugar. Não saia, não mova os seus pés. Não retroceda. Tem muita gente que não vê as coisas acontecerem e quer proceder, quer voltar atrás. Não, fique no lugar que Deus vai honrar a sua vida. Aleluia. Deus vai nos honrar. Oh, glória. Não saia do seu lugar. Não afaste do seu lugar. Não deixe que ninguém toque no lugar que Deus colocou você. Não deixe que ninguém toque no seu lugar. Porque se você facilitar, muitas pessoas querem puxar o seu tapete. Não deixe que ninguém faça isso. Fique no lugar que Deus te colocou. Deus vai honrar você. Deus vai nos honrar. Seja perseverante. Seja obediente. O abecedário lá fora é A, B, C, D, não é isso? O abecedário de Deus é diferente, é obedecer. Quem não obedece não segue avante. Quem não obedece não segue avante, não vai adiante. Para que as coisas aconteçam na minha e na sua vida, eu preciso estar no lugar que o Senhor me colocou e eu preciso obedecer. Revestidos para cumprir a missão. Revestidos para cumprir a missão. Você não consegue de forma nenhuma transmitir aquilo que Deus te ordenou se você não estiver revestido do poder de Deus.
Jesus não prometeu o poder para entretenimento espiritual. Ah, que legal. Não foi para isso. Mas foi para testemunho e transformação. O poder do Espírito Santo nos faz testemunhar. O poder do Espírito Santo, quando você transmite ele, transforma vidas. Vidas são transformadas através do Espírito Santo, do poder de Deus. Aleluia. Irmãos, esse poder, essa virtude tem que exalar no meu corpo. O mundo lá fora tem que olhar para você e dizer: nossa, essa irmã é diferente. Essa mulher é diferente. Esse rapaz é diferente. Esse moço é diferente. O que é que tem nele, pelo amor de Deus? Fala para mim o que tem nessa pessoa. É a unção do Espírito Santo. Aleluia. Quando você tem o Espírito Santo, você olha diferente. Quando você tem o Espírito Santo, você vê as coisas mais coloridas, as coisas mais bonitas. Tudo para você é belo, tudo para você é bonito. Quando você tem o Espírito Santo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, mesmo que ele seja analfabeto, não conheça as letras, mas ele assume o microfone, ele diz: Jesus, nós vai, nós fomos. Quando ele tem a unção do Espírito Santo, ele fala essas coisas, e você pula aí na presença de Deus, na glória de Deus. Porque Deus, irmãos, Deus não está interessado na sua cultura. Não. Deus não está interessado se você é graduado, se você é bacharel em teologia. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado se o Espírito Santo está habitando em você. Ele não quer saber se você é letrado, ele quer saber se você é crente. Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo de Deus faz a diferença do homem e da mulher. Faz a diferença. O Espírito Santo faz, irmãos, faz a diferença. Eu sou prova disso. O Espírito Santo faz a diferença na vida do homem. Eu preciso buscar, você precisa buscar, eu preciso estar convicto nesse Espírito. Aleluia! Atos 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Aleluia! O Espírito Santo nos reveste. Para quê, irmãos? Para que o Espírito Santo nos reveste? Para vivermos em santidade. Quando o Espírito Santo habita em mim, se eu vou escorregar o meu pé e falar: aí não vai, aí não. Quando você pensa em falar alguma palavra, o Espírito Santo diz para você assim: ei, estou aqui. Eu estou aqui, não falei isso não. Você pensou, não falou. Mas agora, embora isso, rapaz. Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nos reveste, é para quê? Para vivermos em santidade no meio de um mundo corrompido. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja
qual nós estamos vivendo. Aleluia. O Espírito Santo nos reveste para nos dar coragem. Já falamos para falar do amor de Cristo. O Espírito Santo nos reveste para vencer as lutas espirituais que tentam nos derrubar. Há uma luta tremenda nesses dias. Se não for o Espírito Santo, se não fosse Ele, nós já não estaríamos aqui. É Ele. É Ele. Aleluia. O mesmo poder. Presta atenção, o mesmo poder que desceu em Pentecoste ainda está disponível para a igreja hoje. Aquele mesmo Espírito que desceu lá e revestiu a todos está disposto para nós hoje. Aleluia. Aleluia. Deus quer que tenha uma igreja revestida, não apenas informada, mas uma igreja com fogo e não apenas com forma. Deus não quer uma igrejinha tudo assim, tudo certinho. A liturgia é tudo certinho. Não. Ele quer uma igreja com fogo, revestida com fogo, com graça. Essa é a igreja que o Senhor quer. Aleluia. O resultado, para terminar, o resultado do revestimento, quando o Espírito Santo veio, os discípulos foram transformados. Mas você vai falar, mas pastor, os discípulos não andavam com Jesus? Sim, andavam. Mas mesmo assim, Jesus sabia que faltava uma coisa para eles. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, que antes negou, agora pregou com ousadia. Lembra, antes de receber o Espírito, ele negou a Jesus. Depois que ele recebeu o Espírito, ele foi pregar a palavra. Depois que ele recebeu o Espírito, ele foi pregar a palavra. O mesmo que aconteceu com ele pode acontecer conosco, pode acontecer com você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Uma igreja que estava escondida, a igreja lá estava escondida. Quando eles foram revestidos, os discípulos saíram pelas ruas falando sobre o reino dos céus. Foram encorajados, foram cheios de ousadia, começaram a pregar a palavra do reino. Aleluia! E 3.000 almas se converteram num dia só. Aleluia. 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 Eles viviam escondidos. Eles viviam nas barras dos vestidos de Jesus. Quando Jesus ia, eles iam. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, aleluia, glória a Deus, aí eles saíram pregando a mensagem do reino. Glória a Deus. E só nesse dia, no dia de Pentecoste, 3.000 almas aceitam a Jesus. Posso perguntar a você uma coisa? Através da pregação de quem? Quem foi que pregou aquele dia? Quem foi? Mas ele não tinha negado Jesus? O Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo nos impulsiona. Aleluia. O Espírito Santo traz vida para a igreja.
Aleluia. E ele pregou. O mesmo homem que tinha negado dias antes, tinha negado Jesus. Agora ele é revestido do Espírito Santo e prega em 3.000 almas. Aceita a Jesus. Para terminar, o que falta em muitos hoje não é conhecimento. O que falta nas pessoas da igreja hoje não é conhecimento, porque conhecimento muitos têm, mas falta virtude, falta poder do Espírito Santo. Irmãos, não é emoção, é unção. Não é emoção, é unção. Quando somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida fala mais alto de qualquer palavra. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele não precisa dizer nada. Você olha, essa pessoa é diferente. Ele tem algo diferente. Ele fala diferente. Ele anda diferente. Ele age diferente. E por que fazemos isso? Através do Espírito Santo de Deus. Para a gente concluir, Jesus ainda cumpre as suas promessas. Jesus ainda cumpre as suas promessas. Ele disse lá atrás que o Espírito Santo desceria sobre a vida de cada um. E ele continua dizendo que o Espírito Santo há de descer na vida de cada um. Ficai em Jerusalém, espera, busca, porque o poder vem do alto. Você pode dar um amém? Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Quero orar por você, com permissão do pastor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Quer vir aqui, pastor, orar conosco? Por favor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Coloque a mão no seu coração. Peça que o Espírito Santo vai enchendo a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de estarmos aqui na Tua casa para louvar, bendizer, exaltar e agradecer o Teu nome. Deus, cada vida que aqui está, vai enchendo da Tua graça, vai enchendo com o Teu poder, vai enchendo com as virtudes do Espírito Santo. Senhor, vai tomando conta de cada coração, de cada vida.